Oi, gente, voltei ainda com o mesmo assunto do vídeo passado. Pra quem não sabe, no vídeo passado eu fiz um unboxing e fiz um primeiro desenho com a mesa digitalizadora da Wacom, que é essa daqui. É pequenininha, é o modelo mais básico que eles têm, mas eu, como mostrei no vídeo, é um modelo muito legal que dá pra fazer muita coisa legal. Então nesse vídeo, já passou uma semana do vídeo passado, e eu passei uma semana fazendo vários testes, fazendo vários desenhos, brincando um pouco mesmo. E eu vou mostrar pra vocês alguns desenhos que eu fiz, algumas coisas que eu criei, mostrar pra vocês algumas descobertas, dar também, principalmente algumas dicas pra vocês que estão começando aí, que vocês acabaram de adquirir ou se querem adquirir também esse produto, que eu acho que vai ajudar bastante vocês a entrar nesse mundo do desenho digital. Pra mim funcionou perfeitamente porque eu tava imaginando, pra todas as minhas expectativas, e eu vou mostrar pra vocês algumas funções que eu acabei descobrindo nessa última semana, que no primeiro vídeo, como era o primeiro vídeo de teste, o meu primeiro desenho, algumas coisas eu ainda não sabia, mas agora eu já aprendi muita coisa, pesquisei um pouco também, já descobri algumas coisas novas que eu não fazia ideia que dava pra fazer, e eu vou mostrar pra vocês um pouco nesse vídeo, então fica aí e bora conferir. Então, gente, já tô aqui com o computador ligado. A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que existem várias possibilidades de programa. Os dois que eu testei nessa semana foram dois programas que eu já havia utilizando há um tempo, que é o Photoshop e o Illustrator. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses dois programas e foram esses que eu explorei e eu vou mostrar para vocês um pouco. Então, vamos começar pelo Photoshop, que é o que já tá aberto aqui, tá? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é basicamente a diferença entre os dois programas. Aqui eu tô com o Photoshop aberto. Ele é um programa que trabalha com edição de imagem, mas a gente pode trabalhar também com esse tipo de desenho, esse tipo de trabalho, e eu acho que é bem legal. Ele tem muitas funções boas, então eu vou basicamente mostrar aqui algumas coisas que são bem interessantes para vocês entenderem. Então ele tem primeiro essa ferramenta aqui da caneta, então percebam que no meu está ativado. Isso vai fazer com que as funções da caneta também estejam ativadas, então prestem atenção se esse botão no de vocês está ativado ou não. É muito importante que essa ferramenta esteja ativada, então para saber, caso o de vocês não esteja conseguindo ativar ou não esteja ativado, é preciso que o drive da caneta esteja instalado, o drive da mesa digitalizadora. Então, ao conectar o computador a mesa, ele vai funcionar automaticamente, então a mesa vai começar a funcionar, mas não com 100% das funções. No vídeo passado eu tinha dito que ele realmente começa, e isso é verdade, só que ele não vai estar uma função totalmente explorada. Então, para você realmente utilizar todas as funções que esse equipamento pode te oferecer, você vai lá no site deles, baixa o programa, sincroniza tudo bonitinho e tal, e aí sim ele vai realmente funcionar como uma mesa e não simplesmente como um mouse. Então você vai deixar isso sempre ativado. Para dar zoom, você pode vir com essa ferramenta aqui da lupa, e aí segurando Alt você faz essa pinça e ela consegue aumentar. Para diminuir a mesma coisa, só que sem segurar Alt, então ele vai dar zoom out. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, sem botar muita força, eu vou fazer um primeiro risco. Aqui eu vou criar uma nova camada para não bagunçar. Então aqui eu vou fazer esse primeiro risco sem botar muita força. Agora um botando muita força. Agora um sem muita força no começo, aumentando a força e depois botando menos força. Então isso que eu quero mostrar para vocês são as possibilidades de variação. Ctrl A, Delete para apagar tudo, certo? Então ele vai te dar basicamente esse tipo de função. Aqui eu já estou com outro programa aberto, que é o Illustrator, e ele também vai me dar funções parecidas, só que não é exatamente a mesma coisa de você desenhar no Photoshop e Illustrator. Basicamente eu acho que, se for para definir as diferenças entre eles, eu acho que o Photoshop é mais para pintura digital e eu acho que o Illustrator é mais para criação de desenhos no sentido de vetores. Então você tem que saber primeiro o que você vai realmente fazer para poder realmente escolher qual é o melhor programa para aquele tipo de atividade que você vai fazer. Então tenha isso em mente, saiba o que você quer fazer para poder bolar uma estratégia que vai realmente funcionar. Gente, eu não sei porque que não está aparecendo para vocês, mas quando eu clico aqui nesse 15 pontos, aparecem os pincéis que eu tenho. Depois que eu dou um duplo clique, aparece essa janela aqui. Nessa janela aqui, vai mostrar as configurações dos pincéis. Então aqui eu posso mudar o ângulo, que no caso não vai fazer diferença, já que é um círculo, o arredondamento e o tamanho. Eu gosto de mexer aqui no tamanho e boto como pressão, porque a pressão da caneta vai variar o tamanho.
E aí eu boto o mesmo que tá aqui, eu boto aqui também. E aí agora eu tenho um pincel com pressão variada. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo no Photoshop, eu vou fazer agora no Illustrator. Sem muita força e colocando muita força. Sem muita força, colocando muita força. Agora eu vou fazer todo com muita força. Agora eu vou fazer todo sem muita força. Então aqui dá para vocês perceberem que tem algumas diferenças. A principal diferença que dá para perceber é que aqui ele está formando um vetor. Então depois que o desenho está feito, você pode inclusive dar certas modificações, fazer certos ajustes. Você pode vir com essa ferramenta e dar algumas distorcidas como vetores mesmo. Para quem não está habituado a vetores, eu acho que todo mundo estudou esse assunto em física, mas basicamente ele funciona como o mesmo professor ensinou. Um vetor é formado, é uma linha, né, que é formado por pontos, e aí a gente tem esses pontos que podem ser modificados. Então esses pontos, se eu botar dois vetores contrários aqui, ele vai fazer esse achatamento. Então é basicamente aquela coisa teórica da física mesmo. E aqui a gente pode mexer. Outra coisa que é legal no Illustrator, que não tem no Photoshop, é que no Illustrator a gente não perde a resolução por ser vetor. Então isso aqui não vai perder a resolução. No Photoshop não. Aquilo que a gente fez, se a gente não realmente fizer numa grande dimensão, perde a resolução. Como ele vai estar trabalhando com imagem e não vetor. Então tem isso em mente também. Uma coisa que eu quero muito explicar para vocês, que eu acho que é muito importante, é o passo do rascunho. Então a gente tem que sempre começar o desenho pelo rascunho. Isso vai acontecer no papel, vai acontecer na pintura, vai acontecer também no desenho digital. Então se você não está muito habituado a este estilo de desenho, que aconteceu um pouco comigo essa semana, né? Como eu falei para vocês, essa foi uma semana de testes para mim. Eu precisei pegar o papel, desenhar no papel, passar o desenho do papel por computador e aí fazer o desenho digital por cima daquele rascunho no papel. Mas com o tempo você vai pegando o jeito. E acho que a coisa mais difícil que tem é você desenhar na mesa olhando para o computador. Então achei isso uma dificuldade. Mas você vai pegando a prática. Então o Photoshop ele vai te ajudar bastante nisso, e o Illustrator também. Então vai depender, como eu já falei para vocês, do estilo de desenho que você vai definir. Então uma coisa que você pode fazer é o primeiro rascunho no Photoshop e passar esse rascunho para o Illustrator para trabalhar os vetores. É uma possibilidade também. Você pode trabalhar tudo no Photoshop, então tudo no Illustrator. Você pode usar um pouco das ferramentas dos dois programas para chegar numa arte final. Depende de você, sabe? Eu vejo que muitos artistas às vezes trabalham o desenho inteiro em vetores no Illustrator, mas aí finalizam com os acabamentos, filtros, granulados com o Photoshop. Mas dá para fazer também esse efeito no Illustrator. Então varia um pouco aí das suas preferências. Uma coisa que pode ser uma dificuldade muito grande para você no começo é treinar a precisão. Então às vezes é meio complicado, mas eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. Uma delas é você dar zoom naquilo e você conseguir fazer a cobertura com um zoom bem elevado. Assim tu consegue ter uma margem de erro muito maior. E aí tu consegue fazer a precisão. Então bora fazer aqui para vocês terem noção do que eu basicamente estou falando. Aqui eu peguei um rascunho na internet de desenho mesmo, só para mostrar para vocês. Então o que a gente vai fazer? Vai dar um zoom, como eu falei, segurando Alt. Então a gente vai dar esse zoom aqui. Vamos fazer aqui a orelha, ó. Vou dar um zoom no espaço da orelha. E agora aqui com o meu pincel eu vou ajustar o tamanho. Vou botar um tamanho menorzinho. Aqui tá um tamanho legal. E agora, como eu dei um zoom, eu consigo fazer isso sem tanta dificuldade. O que não seria possível se eu fizesse a mesma coisa de longe, porque a área de trabalho seria bem diferente, seria bem menor, então dificultaria muito o trabalho. Para quem trabalha com desenho digital, um ponto muito importante são os brushes. Então é muito importante você ter uma variedade bem grande de brushes. Nos próprios aplicativos que eu estou falando aqui para vocês, no Photoshop, no Illustrator, eles já oferecem brushes para desenhos que são particularmente muito bons, só que nem sempre são extremamente necessários, e tem alguns para baixar na internet, isso que é o mais legal. Então vocês, com uma pesquisa rápida, podem ter vários brushes. Eu baixei alguns aqui e eu vou botar no link da descrição desse vídeo alguns brushes que eu baixei, e para vocês baixarem também e instalarem nos programas de vocês, que vão ajudar bastante, tá? Uma dificuldade que eu senti também esses dias para me adaptar da diferença da pintura por papel para pintura digital
foi a diferença de cores. Então no papel tu consegue ter muito mais noção da realidade do que num desenho digital. Pelo menos eu tive essa sensação. Não sei se é porque eu não estou tão acostumado ainda. De acordo com a tela que o desenho está sendo visualizado, as cores vão mudando de acordo com o esquema de cores, se é RGB, se é CMYK. Então tem todas essas diferenças. Para te ajudar, o que eu aconselho? Você pegar uma arte, ou então uma foto, ou então uma paleta de cores na internet ou no Pinterest, que as cores combinam entre si, e usar essa paleta de cores com amostras. Então você vai pegar amostras dessa, porque aí você consegue ter uma dimensão real de como vai ficar. Então uma dica que eu acho super legal para quem está começando é você não ir pegando as cores muito na arbitrariedade, porque isso às vezes pode deixar a coloração aquele bem expectativa versus realidade. Então acho que é um cuidado que você pode ter e que vai te ajudar bastante nesse começo. Outro ponto que eu acho muito importante é você organizar bem, ser extremamente organizado. Eu acho que se você está saindo do desenho do papel, da pintura, para ir para o desenho digital, para a pintura digital, um ponto que pesa bastante é a organização. Então eu acho que você tem que ser mais organizado ainda do que no papel. E como é que você vai fazer isso? Você vai organizar sempre seu trabalho em muitas camadas. Então, quanto mais camadas você fizer, mais bem organizadas, nomeadas vão estar essas camadas, menos perdido você vai ficar. Então, vai te ajudar bastante. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso agora. Então, eu abri aqui o Photoshop, voltei para aquele desenho que a gente tinha feito. Então, aqui eu tenho um plano de fundo, como vocês podem ver. Eu vou até tirar a câmera desse lado aqui, para vocês verem com mais detalhes. Então então aqui vocês estão vendo que tem plano de fundo, que é essa primeira camada, ele está bloqueado, ou seja, eu não tenho como movimentar esse plano de fundo. Eu tenho o meu rascunho, que está aqui, e tenho uma camada que está o desenho. Então vocês podem nomear, inclusive, essas camadas com um duplo clique. Rascunho. Aqui vocês podem nomear com orelha, certo? Então aqui eu já tenho camadas. Então aqui eu quero fazer uma camada de pele para a orelha. Então eu vou vir com o pincel, vou aqui na cor, vou aumentar o meu brush. Um atalho para vocês, caso vocês não saibam, com os colchetes aumenta e diminui o tamanho do brush. Então vocês podem usar à vontade os colchetes, e vou fazer aqui a parte, por exemplo, da pele. Eu posso pegar e vou dar um duplo clique e vou mudar para pele da orelha, por exemplo. Então aqui, com essa organização em camadas, fica muito mais fácil. Por exemplo, se eu quero refazer o contorno da orelha, não ficou legal, eu posso simplesmente vir aqui e apagar essa camada. E aqui eu posso também mudar a visualização, porque aí eu posso ter uma dimensão melhor do que está acontecendo, das coisas que eu estou fazendo. Então se você quer refazer, se fosse no desenho no papel e tal, se você não tivesse organização em camadas, para poder refazer, você teria que apagar tudo. Aqui você pode apagar só partes. Então tenha sempre essa organização. Agora aqui eu vou colocar para vocês alguns desenhos que eu fiz. Como vocês podem ver, ainda não estão 100% perfeitos, porque eu estou ainda tentando crescer aos poucos e tal. Vou colocar inclusive um trabalho da universidade que eu fiz, que a professora pediu para a gente fazer a luz em diferentes usos, né, do nosso dia a dia. Então fiz a luz da lua em diferentes 3 contextos. Então foi um resultado que eu gostei bastante para um primeiro desenho e tal. Já indo mais pro lado da pintura digital, eu fiz esse desenho utilizando o Photoshop e gostei bastante. Então eu acho que é bem legal, acho que dá para você fazer coisas bem diferentes, bem divertidas, coisas bem criativas utilizando esses aplicativos que eu falei. Existem outros aplicativos que eu ainda não cheguei a testar, mas esses 2 eu gostei bastante. Então eu acho que é uma ótima dica. Se você está querendo começar, realmente não desiste, e realmente você tem que praticar para poder chegar num bom nível. Como qualquer método, qualquer técnica que você vai utilizar, é preciso estudo. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Não esqueçam de entrar no link da bio para baixar os brushes que eu deixei para vocês, que foram os brushes que eu achei na internet, que eu saí baixando e instalei, e eles são muito bons. Não esqueçam de testar sempre, de fazer vários testes, de criar. Isso que é mais importante. Não esperem ficar super aptos e super habilidosos para começarem a desenhar. Vão mesmo no limite de vocês, no tempo de vocês, porque
que eu acho que sim, é testando mesmo de pouquinho que a gente vai aprendendo. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau, até o próximo vídeo.